Olá, meus irmãos e irmãs da família Betânia, graça e paz. Quero compartilhar com os amados irmãos um texto que se encontra lá no Evangelho segundo Marcos. Escreveu São Marcos no capítulo 4, versículos 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se uma tremenda tempestade, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como vocês estão se sentindo? Como você está se sentindo nesses dias de coronavírus? Nestes dias de notícias tão tristes, tão desagradáveis, tão desalentadoras? Eu sei que muitas pessoas estão perplexas, outras estão assustadas. Algumas pessoas, inclusive, já entraram em pânico, outras vão entrar, infelizmente. E a grande maioria se encontra com medo. Eu sei que é normal e até mesmo esperado que diferentes pessoas tenham diferentes reações diante das más notícias, da calamidade, da tragédia, da angústia, mas em que pese as nossas diferenças todas, meus irmãos e irmãs, é preciso tomar cuidado. Cuidado para não nos tornarmos reféns do medo, prisioneiros do pânico, da perplexidade ou de qualquer outro sentimento destrutivo. Diante das dificuldades, meus irmãos, dos problemas, das catástrofes, dos perigos, dos desafios da nossa vida, da nossa existência, é preciso reagir corretamente. É preciso dar a resposta correta. Todos nós vamos dar uma resposta, mas a grande questão é que tipo de resposta nós estamos dando e nós daremos. Querido, aqui esse texto maravilhoso do evangelista Marcos, Jesus está no auge da sua fama, e na fama ministerial. Está naquele período em que multidões vão ao redor dele. A agenda de Jesus estava absolutamente cheia, todos os dias, e era uma agenda extremamente cansativa. Jesus pregava, ensinava, atendia as pessoas, curava, expulsava demônios, e às vezes ele não tinha tempo sequer para se alimentar. E esse é um daqueles dias extremamente agitados, atarefados no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é nesse contexto aqui que eu e você, devemos ver e entender esse texto da Palavra de Deus. Jesus acabou de despedir as multidões, ele entra num barco, ele está na Galileia, na região norte de Israel, e ele passa de uma margem do lago, ou deste mar da Galileia, como os judeus chamam, e vai para a outra extremidade. E é interessante observar, por exemplo, no versículo de número 36, que as pessoas têm tanta ânsia, tanta vontade de estar ali com Jesus, que o texto fala no versículo 36 que outros barcos o seguiram. Outros barcos seguiram o Senhor. Então, o texto continua, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo de número 37, Marcos 4, 37, o texto diz que se levantou um vendaval terrível, e como consequência, diz o texto, grandes ondas começaram a se jogar para dentro
do próprio barco, batendo e água entrando no barco. E Jesus está nesse barco com os discípulos. O texto, conforme nós lemos, ele está exausto, tão cansado, que continua dormindo. Não acordou. Você pode ver isso no versículo de número 38. Sem dúvida, meus irmãos, o objetivo desse texto, e o evangelista Marcos, ele enfatiza muito, e ele quer saber e quer mostrar também para os seus leitores quem é Jesus. O texto vai terminar com a perplexidade agora dos discípulos diante de um milagre extraordinário. Jesus acalmando aquela tempestade sem igual. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O evangelista Marcos vai falar no decorrer do evangelho quem é Jesus. E Jesus é Senhor, é Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele tem a palavra final sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a doença e até mesmo sobre a morte. Mas o que me interessa ver de maneira muito objetiva com você aqui e refletir não é tanto quem é Jesus. Você sabe, eu sei. Nós precisamos muitas vezes nos recordar, nos lembrar quem é Jesus. Mas me interessa ver aqui qual foi a reação dos discípulos, como eles reagiram diante daquela tempestade, daquele infortúnio, daquela possibilidade real deles morrerem por causa daquela tempestade. Então quero, de maneira muito objetiva, ver com você aqui como nós reagimos diante dos perigos, diante das tempestades da vida. Em primeiro lugar, e eu vou só focar o versículo 38. Em primeiro lugar, é preciso, irmãos, clamar àquele que tem o poder de nos ajudar. Versículo 38, mais uma vez, eu vou ler e diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram. Eles despertaram e suplicaram. Antes, vamos entender mais um pouco melhor esse texto e o contexto dessa narrativa de Marcos. Os discípulos foram surpreendidos com aquela tempestade. Outro evangelista que narra também essa história, ele fala que essa tempestade veio de repente, sem dar sinais de que alguma coisa extraordinária iria acontecer. Foi inesperado. Irmãos, algumas dessas surpresas da vida realmente são muito desagradáveis. Há surpresas boas, graças a Deus por isso. Mas, infelizmente, também há muitas surpresas desagradáveis que eu e você enfrentaremos. Não somente agora, nesses dias de coronavírus, mas no decorrer da nossa existência. Muitas coisas ruins, infelizmente, podem nos assaltar. E é interessante aqui a gente lembrar, irmãos, que pelo menos 3 dos apóstolos eram pessoas experimentadas na água. Eram pescadores. Pedro era pescador. Tiago e João não apenas eram pescadores, mas eram filhos de pescadores. Eram pessoas que conheciam muito bem aquela região, aquele lago, trabalharam ali durante muitos anos. O texto não fala explicitamente, e é aqui que eu quero entrar. E eu admito que o texto não fala explicitamente, mas aquela tempestade foi inigualável. Inigualável. O vento era mais forte do que o normal. Comentaristas falam sobre isso. As ondas eram mais bravias do que o normal. E a situação foi se agravando. Foi se agravando. Embora o texto, mais uma vez, não diga, é correto a gente pensar que aqueles homens não ficaram de braços cruzados diante dessa surpresa desagradável, diante dessa tempestade terrível. Eles certamente envidaram esforços para que não naufragassem. Eu consigo ver, eu consigo enxergar estes homens arregaçando as mangas e trabalhando, tentando tirar a água do barco, que pouco a pouco ia enchendo. E eles correm daqui, correm dali. Repito, o texto não fala, mas repito também, eu não consigo ver aqueles discípulos e ninguém de braço cruzado. E a palavra de Deus diz que chegou no momento que eles não aguentaram e resolveram buscar a ajuda do Senhor Jesus. Irmãos, diante dos problemas, das adversidades, das surpresas desagradáveis, eu e você precisamos reagir. Fazer o que nos compete. Tirar a água do barco.
pôr a mão na massa. Nós temos responsabilidades. Você tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade. Esses dias nos foram dadas algumas responsabilidades. Evitar contato com outras pessoas, viver num isolamento em casa, junto com a família, ter cuidados com a higiene, com a saúde. Enfim, há uma série de responsabilidades que nós temos a cumprir. Não adianta reclamar, murmurar, lamentar, se irritar. Não adianta jogar a culpa no outro, nos outros, ainda que os outros possam ter culpa ou responsabilidade, mas não adianta. Também não adianta desistir. Os discípulos fizeram o que tinham que fazer, mas chegou um ponto que eles entenderam que era necessário clamar por uma ajuda especial. E essa ajuda, meus irmãos, está em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que tem todas as coisas perfeitamente debaixo da sua soberania, em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles discípulos sabiam que não estavam sozinhos, por isso pediram ajuda do Senhor. E o Senhor está disponível, está com os ouvidos atentos à oração e ao clamor do seu povo, diante da calamidade, diante da bonança, diante dos dias bons, diante dos dias maus. O Senhor está sempre inclinado para ouvir o clamor e as orações do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está ansioso? Está preocupado? Está temeroso? Ouça o que a palavra de Deus diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Faça isso. Os discípulos clamaram a Jesus. Você e eu devemos clamar a Jesus. Pedro também fala em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que está te preocupando? Ore, busque ajuda, fale com Jesus. Faça o que você tem que fazer, mas busque aquela ajuda imprescindível, que é a ajuda dos céus, a ajuda do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. Queria também ler com você, ou ler para você, o Salmo 6, versículo 9, quando há essa promessa bendita aqui do Senhor. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Deus está com os ouvidos atentos à oração do seu povo. A pergunta que eu te faço é, nos tempos de angústia, nesses dias de perplexidade, talvez de medo, de assombro, você está orando? Você está buscando a presença do Senhor? Você está lançando sobre ele as suas ansiedades? Os discípulos estavam num grande aperto. E o que eles fizeram foi buscar a presença do Senhor. Em segundo lugar, é preciso lembrar também que o Senhor se importa conosco. A pergunta dos discípulos, e eu vou repetir, foi a seguinte: Mestre, não te importas que pereçamos? Eles despertaram o Senhor Jesus, pediram a ajuda deles e, assustados, fazem essa pergunta. Eu falei, quero repetir, que Pedro, Tiago e João, como marinheiros, como pescadores que eram, eles sabiam que estavam ali na iminência de naufragar e talvez até morrer mesmo, né? E eles questionaram Jesus dessa forma. Um grande teólogo, William Hansen, ele diz o seguinte, que com essa expressão, os discípulos questionaram ao Senhor como que quisessem dizer, não te importas que pereçamos? Valemos tão pouco assim? Temos pouca importância para o Senhor? Irmãos, se há algo extraordinário aqui nas Escrituras é que, independentemente do que nos aconteça, Deus nos ama de maneira extraordinária. Ele se importa conosco. A Bíblia repete esta ideia em várias passagens, em vários livros, e eu quero destacar aqui pelo menos 3 passagens. A primeira lá em Zacarias, capítulo 2, versículo 8, quando a palavra diz assim, porque todo que tocar em vocês toca na menina dos olhos de Deus. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Deus se importa conosco.
Deus se importa conosco. Paulo, em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim, ele refletindo sobre o amor de Deus, ele fala, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando éramos pecadores. Deus morreu por pessoas ingratas, indignas. Jesus morreu naquela cruz por pessoas ingratas e indignas e morreu por amor. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 49:15 diz assim, haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? E conclui o profeta Isaías, embora ela possa esquecê-lo, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, cuidado nesses dias com os ataques do diabo. Nem tudo é natural, nem tudo é humano, nem tudo é psicológico. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa destruir. E ele quer minar, tal como uma hiena, e alguns dizem que a hiena é quando percebe alguma fraqueza, corre atrás para atacar, Satanás também. Ele quer lançar medo, dúvidas sobre o amor e cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus te ama. Deus cuida de você e continuará cuidando, independente do que nos aconteça. Independente do que nos aconteça, o Senhor nos ama. Quero concluir, querido, dizendo para você o seguinte, ser cristão autêntico não implica em não passar por medos, angústias e tribulações. Paulo era um cristão autêntico. E ele diz lá em 2 Coríntios 1:8 e também em 2 Coríntios 11:29 que ele teve sentimentos assim de medo, de angústia. Ele passou por isso. A verdadeira fé não nos impede de passarmos por esses sentimentos, mas a verdadeira fé nos ajuda a enfrentá-los da maneira correta. Sabe como você enfrenta? Ore, busque, clame a presença, a ajuda, a força do Senhor sobre a sua vida. Deus vai responder. E também, irmãos, não se esqueça nem duvide do amor de Deus. Ele ama você profundamente. Ele não o abandonou e nem vai abandoná-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.